Olá galera, como estão vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos falar sobre tratamento da informação. É um assunto importante, né, que está relacionado ao conteúdo do sexto ano e nós não podemos deixar de falar a respeito, né? Então, o tratamento da informação envolve tabelas e gráficos, né, pesquisas. Então, tudo que nos jornais aí a gente está, né, habituado a ver, resultados de pesquisas de qualquer natureza, e, e que a gente tem que saber interpretar esses resultados, né? Que envolve opinião pública, né? Então a gente precisa estar atentos a essas informações que os gráficos nos mostram. Então nós vamos falar sobre tabelas simples, tabelas de duas entradas, gráficos de barras ou colunas, que são a mesma coisa, gráficos de linhas e o gráfico de pizza, que é o de setores que a gente conhece, né, popularmente conhecido como gráfico de pizza. Bom, enfim, elementos, né? O que envolve num gráfico? Então, o gráfico ele tem lá as variáveis categóricas, são as categorias, né? Que envolve ali o título, a fonte de pesquisa, a legenda, né? Então, o gráfico ele é composto por esses elementos aqui. E as variáveis numéricas, que são os elementos que expressam as quantidades, são os números, né? Resumindo, são os números. Então, nós temos que estar sempre atentos, né? Principalmente a isso aqui, ó, as fontes de pesquisas. Porque tem fontes que são duvidosas, né? Tem aquelas fontes que são melhores. Aqui uma tabela simples. Então, ela expressa aqui, ó, na primeira coluna, uma variação de horários, né? E na segunda coluna, uma variação de temperaturas correspondente a cada horário. Temperatura, graus Celsius, né? Ó, essa é a anotação. Então, durante um determinado dia, ocorreu essa variação aqui na temperatura. Então, vai de 6 horas da manhã até a meia-noite, né? Ou 24 horas. Ok? Então, esse é um exemplo de tabela simples. Aqui uma tabela de duas entradas. Ó. Por que duas entradas? Porque ela fala sobre o número de idosos vacinados num determinado período, né, de 2004 até 2007. Porém, aqui os idosos são os homens e as mulheres, né? Então, a pesquisa foi feita com homens e mulheres, e aqui estão as quantidades de idosos que foram vacinados, né, nesse período, dividido aqui por gênero. Né? Então, por isso é uma tabela de duas entradas, porque ela tem um pouco mais de informações. Referente aos gráficos, vamos começar pelos gráficos de colunas. Então, aqui nós temos um exemplo. Ó. Vamos começar aqui pelo assunto, né, pelo tema. Domicílios com acesso à internet. Né? Esse é o tema. Então, aqui o nosso país, o Brasil, ele está sendo comparado, né, com os continentes, né, e com a média mundial também. Então, o Brasil está de vermelho em destaque porque é o que nos interessa. A fonte é o ITU World Telecommunication, em parceria com o IBGE. Então, essa é a fonte de pesquisa. Pesquisa realizada em 2015. E aqui mostram, né, os valores. Ó. Então, na Europa, 78% dos domicílios têm acesso à internet. Né? Nas Américas, juntando a América do Sul, América Central, a América do Norte, 57,4%. E o Brasil está aqui 48%. Com relação às Américas, o Brasil está abaixo. Mas com relação à média mundial, a gente vê que o Brasil está acima da média mundial, né, de domicílios aqui com acesso à internet. E a gente observa que a África é a região que tem menos acesso à internet. São as condições socioeconômicas, né? E aqui na Europa, né, você vê que são países mais desenvolvidos, né, a gente sabe disso. Então o acesso à internet ele há muito mais domicílios com acesso à internet. O outro gráfico aqui já envolve uma legenda, né? Ó. Então aqui também faz uma relação do acesso à internet e pessoas que têm acesso à internet, ou fixa ou móvel, mas que não têm esgoto. Esgoto a céu aberto ou esgoto jogado em qualquer lugar. Então aqui é um problema de discrepância social, né? Então, a parte mais clarinha, que são as colunas mais claras, né, são pessoas que têm internet. E a barra mais escura expressa essas mesmas pessoas pesquisadas, elas têm internet, mas não têm rede de esgoto. Não é complicado? Então, aqui temos 2016, 17 e 18. Percebe que aumentou pessoas com número
com acesso à internet, ó, o gráfico mais claro mostra isso, ele está numa linha crescente, né? Só que as pessoas sem a rede de esgoto diminuiu bem pouquinho, ó, de 36,3% para 35,7%. Então isso aqui era para estar 0%, né? Todos tinham que ter rede de esgoto instalada. Mas aí temos aí um problema, inclusive, ambiental. E temos aqui a fonte, que é o IBGE, que fez essa pesquisa. Aqui um outro gráfico de base um pouco mais complexo, né, com mais informações. Ele fala o percentual de pessoas que usaram a internet em um determinado período dessa pesquisa, né, entre 2017 e 2018. Ó. Então a barra mais clarinha vai falar de 2017 e a barra azul, né, vai falar de 2018. Percebe que entre 10 e 13 anos, né, pouco, né, poucas crianças acessam a internet. Ó. 2017 aumentou um pouquinho em 2018, aqui em percentual, né? Ó. 71%, 71,2% e 75%. E aí faz essa curva, né, conforme a faixa etária, né, ó, né, o intervalo aqui de faixa etária, e as pessoas com mais de 60 anos também, ó. 2017 eram 31,2%, em 2018 subiu para 38,7%. Aumentou pouco, né? Se a gente observar, esse grupo aqui, ó, 91%, é o grupo que está entre 20 e 24 anos. Esse aqui é o grupo que mais acessa a internet, nessa faixa etária aí. Então nós temos uma curva aqui, né? Então a gente observa que tanto as crianças quanto os idosos são os que menos acessam a internet. Gráfico de linha. O gráfico de linha, dependendo do assunto, ele é um pouco mais complicado, mas geralmente a gente consegue entender. Então a fonte é o Banco Mundial, BBC, né? Foi uma pesquisa aqui feita mencionando a China e comparando ela com outros dois países, com a Índia e com os Estados Unidos. Nascimento por mulher, ou seja, quantidade de filhos, né, por cada mulher. Então, em 1960, lá na Índia, que é essa linha amarela, ó, perdão, na China, né? A China aqui, linha amarela. Então, as mulheres, elas tinham mais de 6 filhos, né? Aumentou muito, ó, entre 1965, mais ou menos aqui, ó, as mulheres lá, elas tinham mais de 6 filhos, cada mulher, né? E aí, com o passar dos anos, isso foi diminuindo, mas diminuiu muito. Porque veio o quê? A política do filho único, né? Um tratado político para que as mulheres diminuíssem a quantidade de filhos e tivessem um filho só. Então, a partir desse tratado, a gente percebe que todos os países foram diminuindo a quantidade de filhos, né? Então, esse gráfico aqui vai até mais ou menos 2011, ó. Então, a gente vê que os Estados Unidos, que é a linha vermelha, sempre, né, as pessoas sempre tiveram poucos filhos, ó, as mulheres, né? E aí chega aqui, em 1980, por aí, né, 75, a partir daqui fica uma faixa média aqui, né, ó, de 2 filhos por mulher, né? E aí até que não varia muito, né? E a gente vê que a China é o país que mais diminuiu, né, a quantidade de filhos aqui por mulher. E a Índia seguiu uma linha quase reta aqui, né? Uma linha decrescente também, ó. Então, resumindo, né, as linhas quase que se encontraram aqui neste ponto. Isso quer dizer que de 2011 para frente, as mulheres, né, desses 3 países, nessas 3 regiões, elas estão tendo até 2 filhos, né, no máximo 2 filhos. Ok? Aqui uma pesquisa, também um gráfico de linhas, só que ele está exposto para nós aqui por regiões, né? Essa região vermelha, a região aqui um pouco mais verde, aqui uma mais amarelada. Então vamos ver do que se trata. A população da China por faixa etária. Então a proporção, né, de 1960 até 2050 é uma previsão. Então em 1960 a gente observa que as pessoas entre 0 e 14 anos correspondia aqui a mais ou menos uns 40%, né, da população tinha entre 0 e 14 anos, eram crianças. Né? De 15 a 64 anos, ó, pegava desse ponto aqui até esse, ó, né, ó, 60, mais ou menos uns 53% da população, né? E as pessoas com mais de 65 anos era bem pouquinho, ó, 1960, né? Era aqui cerca de 10% no máximo aqui. Né? Só que a gente observa que com o passar do tempo, né, veio a política lá do filho único. A previsão é que para 2050 que nós tenhamos
bem menos crianças, entre 0 e 14 anos, tá vendo? A faixa vai diminuindo e o número de idosos acima aqui de 65 anos vai aumentar. Então, são as projeções, o gráfico ele serve para isso, né? Agora, o gráfico de pizza, setores, né? Também pesquisa, ó. Aqui embaixo está escrito a distribuição dos participantes quanto ao tempo estimado de uso de internet diariamente. Lá em Sergipe foi feita essa pesquisa em 2015, Aracaju, Sergipe, né? Então, na legenda do gráfico, dá para a gente ter uma ideia. Ó. Quem fica menos de uma hora? Então, é esse pessoal aqui, ó, 5% apenas da população fica menos de uma hora na internet. De vermelho, entre uma hora e 3. Então, ó, 28% da população. De verde, entre 3 e 5 horas, é a maioria, né? Ó, 34% da população. Entre 5 e 8 horas, 18% da população. E mais que 8 horas, 15% da população. Deve ser o pessoal que trabalha com internet. A fonte aqui é socielo.br, que fez essa pesquisa. Aqui uma situação para a gente ler e interpretar um gráfico. Veja, sobre concursos, né? Pessoas que fazem concursos e que têm problemas nos concursos. Então foram feitas duas enquetes, a primeira durante o evento realizado no último sábado, 4 de fevereiro, na Maratona TRF2. TRF aqui, ó, é o concurso, né? Tribunal Regional Federal, tá? Na sede da Folha Dirigida, que é a fonte que fez a pesquisa, no centro do Rio de Janeiro, e a segunda numa página do Facebook de candidatos do mesmo concurso. Dos que responderam à enquete, 44% afirma que o que mais estão sentindo nesse mês que antecede a prova é ansiedade. 13% estão mais estressados, 9% estão desesperados, 4% têm insônia e 4% dizem sentir outras coisas, como falta de confiança e sono excessivo. Além desses, 26% dizem que estão muito tranquilos. Vamos ver o gráfico. Agora trazendo os números para o gráfico, olha só. Ansiedade, a parte verde, ó, 44% sente ansiedade antes da prova. 26% dizem que estão tranquilos, de boa. No amarelo aqui, os estressados, ó, 13%. Aqui no lilás, pessoas que ficam desesperadas antes da prova. Esse mais verdinho aqui, insônia, né? Pessoas que não dormem direito antes da prova. E outros aqui, nessa parte mais escura, 4%, são os que não se sentem seguros, não têm muita confiança. Esse grupo aqui, ó, lilás, esse esverdeado, piscina aqui, e esse azul, é o grupo que tem menos chance de passar na prova, porque os efeitos emocionais aí serão complicados para eles, né? Eu fiz aqui no Excel, eu mesmo fiz, uma pesquisa fictícia, né, ilusória, sobre preferência musical. Então esse é o título, né? Então coloquei aqui rock, MPB, samba, sertanejo, gospel e funk. E coloquei aqui mais uma legenda, né? O gráfico já é gerado, o gráfico de setores. Tá vendo? Ó? Rock, né? 20%. MPB, no caso aqui, 25% das pessoas. Samba, 34%. Pessoas, né? Corresponde a 8,5%. Sertanejo, 22%, que são as 88 pessoas. Né? E aqui mais de laranjinha o gospel, 20% das pessoas. O funk não aparece aqui, o percentual, porque ficou muito pequenininho, né? Mas a gente percebe, ó, que temos a legenda, o tema, né? A fonte sou eu mesmo, que inventei. E aqui os números, né? Os números que estão aí, as variáveis numéricas. Então esse é o gráfico de pizza para 400 pessoas pesquisadas. O mesmo gráfico para as mesmas pessoas, para a mesma tabela, agora de barras. Olha só que interessante, né? Agora aqui o gospel, o funk, ó, 18 pessoas, né? Então aparece aqui. Agora aqui está o número de pessoas mesmo. Então a gente vê que a MPB é a preferência maior, né, entre as pessoas pesquisadas. E aqui o mesmo gráfico, só que de linhas. Ficou parecendo uma letra M aí, meio torta, né? Então o Excel ele faz o gráfico para nós. Aquela tabela do início da apresentação, a tabela simples, né, que falava da temperatura, lembra? Olha só como fica. Então aqui os horários, ó, de 6 horas da manhã até as 24 horas, que é 0 horas, né? Então o gráfico fica assim, ó. Às 15 horas é a hora que está mais quente. E depois a temperatura começa a descer de novo. Não é legal? Agora aquele gráfico de duas entradas, ó. A barrinha azul são os idosos homens que se vacinaram. E a barrinha mais laranjinha aqui são as mulheres. A gente percebe que tem muito mais mulheres que se vacinaram aqui do que homens. É de duas uma. Ou tem mais mulher do que homem, idosos,
ou os homens têm medo de agulha. E aí vem um desafio. Então nós temos a seguir um gráfico, né? Ele mostra para vocês o número de pessoas por ano que adquiriram planos de telefonia no Brasil. E o seu desafio é fazer uma tabela contendo todos os elementos desse gráfico, tá certo? Faz bem caprichadinho no caderno. Boa sorte. E aqui está o gráfico. Tira um print da tela aí para você usar, beleza? Ou dá um pause aí no vídeo que você consegue extrair os valores. Valeu, gente. É isso daí. Foi um prazer, então, mais essa videoaula aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.